Imagina cair de 3.000 metros na Amazônia e sobreviver. Essa é Juliane Kopke. Seu avião caiu e ela ficou sozinha. Sem comida, ela caminhou 11 dias seguindo o curso da água. Sua determinação foi testada até ser salva por lenhadores locais. O barulho parou. E ela estava fora do avião, em queda livre, presa à própria poltrona, de cabeça para baixo, a 3.000 metros de altura. O único som era o vento. Ao lado dela, segundos antes, sua mãe havia dito: agora acabou. 91 pessoas morreram naquele dia. Uma sobreviveu. E o que aconteceu nos 11 dias seguintes é uma das histórias mais extraordinárias já registradas. Juliane Koepski nasceu em Lima, no Peru, filha de 2 zoólogos alemães. Maria, ornitóloga. Hans Wilhelm, biólogo. Os pais haviam fundado uma estação de pesquisa chamada Panguana, no meio da Amazônia peruana. Juliane cresceu ali, entre cientistas e mata fechada, aprendendo desde criança como se orientar, como reconhecer sons, como respeitar a floresta. Ninguém sabia o quanto esse conhecimento salvaria a vida dela. Aos 17 anos, recém-formada no ensino médio, Juliane sonhava em estudar zoologia, como os pais. A mãe queria que as duas voltassem para Panguana ainda em dezembro, mas Juliane pediu para ficar até a cerimônia de formatura, em 23 de dezembro. A mãe concordou. Reservaram um voo para o dia seguinte, véspera de Natal. Todos os voos estavam lotados, menos um. O da Lança, companhia peruana com péssima reputação de segurança. O pai de Juliane chegou a alertar a esposa para evitar voar com aquela empresa. Mas era o único bilhete disponível. Embarcaram. Mãe e filha sentaram lado a lado. Do lado de fora da janela, nuvens negras se formavam. Os compartimentos de bagagem começaram a se abrir, derramando malas pelo corredor. A mãe de Juliane sussurrou, ansiosa: espero que tudo fique bem. Foi a última frase tranquila que Juliane ouviria por muito tempo. O avião, um Lockheed Electra dos anos 1950, entrou numa tempestade violenta sobre a Amazônia peruana. Foi atingido por um raio. Até hoje é considerado o desastre aéreo mais letal causado por um raio na história da aviação. A aeronave começou a se desintegrar em pleno ar, a quase 3.200 metros de altura. Em meio ao caos, Juliane ouviu a mãe dizer: agora acabou. Foram as últimas palavras que trocaram. Segundos depois, o avião se partiu. Juliane, ainda presa ao cinto, foi arremessada para fora, em queda livre, de cabeça para baixo, presa à própria fileira de assentos. Ela descreveu décadas depois. O barulho parou de repente, e o único som que restou foi o sussurro do vento. Caiu por mais de 3 quilômetros, direto sobre a copa fechada da floresta amazônica. 91 pessoas morreram. Todos os 6 tripulantes e 85 dos 86 passageiros. Juliane foi a única que sobreviveu à queda inicial e conseguiu sair viva dali. Ela acordou horas depois, ainda presa ao banco triplo, sozinha, em meio aos destroços e à mata. Tinha a clavícula quebrada, um corte profundo na perna, ligamento do joelho rompido, uma lesão no olho e uma concussão. Sem os óculos, perdidos na queda, e praticamente sem enxergar bem de longe. Juliane procurou pela mãe entre os destroços e não encontrou. Decidiu se mover. E foi ali que o conhecimento de infância em Panguana se tornou questão de vida ou morte. Ela sabia que rios na Amazônia geralmente levam à civilização. Encontrou um pequeno riacho. Decidiu segui-lo na esperança de que crescesse até um rio maior e que esse rio a levasse a algum lugar habitado. Por 11 dias, Juliane avançou pela selva, muitas vezes dentro da própria água, para evitar predadores e cobras que se escondiam na vegetação densa. Ferida, sem óculos, com fome, ela se alimentou do pouco que encontrava. As feridas no corpo começaram a ser infestadas por larvas. Um detalhe que ela relataria depois com uma frieza que só quem sobreviveu ao extremo consegue ter. Ela sabia, pelo conhecimento dos pais, que parar significava morrer.
continuar era a única estratégia possível. Depois de alguns dias, equipes de resgate já haviam declarado todos os passageiros como mortos. Ninguém procurava mais por uma sobrevivente. Juliane não sabia disso, mas sentia, na ausência completa de qualquer sinal de busca, que estava absolutamente só. Uma adolescente de 17 anos, sozinha na maior floresta tropical do planeta, sem saber se alguém ainda a procurava. No 10º dia, exausta, Juliane encontrou uma pequena cabana de madeireiros às margens do rio que vinha seguindo. Havia um motor de barco ali. Usando o que sabia sobre gasolina, ela despejou um pouco do combustível sobre o ferimento na perna, infestado de larvas, uma medida desesperada de primeiros socorros que ela mesma soube improvisar. Um grupo de madeireiros peruanos chegou à cabana e encontrou a jovem alemã, ferida e exausta, mas viva. Eles cuidaram dela durante a noite e, no dia seguinte, a levaram de canoa por mais várias horas até o povoado mais próximo, de onde ela pôde finalmente ser levada para tratamento médico adequado. Mais tarde, investigadores descobririam que até 14 outros passageiros sobreviveram inicialmente à queda, mas morreram aguardando resgate, sem conseguir se mover ou ser encontrados a tempo. Juliane foi a única que conseguiu, por conta própria, sair viva daquela floresta. Juliane Köpke se tornou, contra a própria vontade, uma sensação mundial. A imprensa da época foi implacável e muitas vezes insensível com uma adolescente que tinha acabado de perder a mãe e sobreviver ao impossível. Ela desenvolveu medo de voar. Teve pesadelos recorrentes por anos. Mas não desistiu do caminho que os pais haviam traçado. Estudou biologia na Alemanha, fez doutorado, especializou-se em morcegos e voltou ao Peru para continuar o trabalho científico que sua mãe e seu pai começaram. Hoje é conhecida como Juliane Diller, pesquisadora respeitada. Em 1998, ela voltou ao local da queda para um documentário, sentando-se novamente, simbolicamente, na poltrona 19F. Disse que a experiência foi terapêutica. Pela primeira vez, sentiu algum tipo de paz. E talvez a frase mais surpreendente de toda essa história seja a que ela mesma diz sobre a floresta que quase a matou de fome, frio e solidão. Ela não guarda rancor. Diz que a mata não a amedronta. Diz que a floresta a acolheu e a salvou. Se essa história te deixou sem palavras, compartilha com alguém que precisa lembrar do quanto a vida humana pode resistir ao impossível. E se você quer mais histórias reais assim, de coragem, sobrevivência e superação, se inscreve e ativa o sino. Tem muito mais por vir.